Eu decidi fazer um desafio de 180 dias para mudar de vida. O objetivo desse desafio eu considero que é sair da média para construir uma vida de alto nível. Então eu sempre me considerei uma pessoa na média. Então eu sempre fiz o que precisava ser feito, mas nunca algo que fosse uau, que sobressaísse as minhas expectativas. Então eu sinto que eu tenho coragem para fazer as coisas, de iniciar as coisas, mas ao longo do caminho eu vou me desmotivando, vou perdendo ali o ânimo e isso vai oscilando muito dependendo do meu humor. Então se eu tô de bom humor eu faço, se eu não tô eu já dou uma vacilada e acabo deixando aquilo ali meio de lado. E eu falo isso em vários aspectos da minha vida. Então, por exemplo, em relação à alimentação, em relação aí para academia, a criação de conteúdo. Eu sou psicóloga e desde que eu me formei, 3 anos atrás, eu decidi que a internet seria o meio de divulgar o meu trabalho, de conseguir as minhas pacientes. E desde que eu me formei, eu fiz isso. Só que eu percebo uma certa inconstância ali nas redes sociais. Então eu crio conteúdo, depois de um tempo eu acabo desanimando, ficando desmotivada. E isso é devido à comparação, perfeccionismo, porque eu entro numa pilha muito grande e acabo desacelerando. E eu sinto que para construir a vida que eu quero, alcançar os objetivos que eu quero, tanto pessoalmente e profissionalmente, eu preciso dar essa guinada, eu preciso olhar com outra perspectiva e sair da média, ser um pouquinho acima da média para o que eu considero a minha vida atual. De modo geral, eu estou satisfeita com a minha vida, mas eu quero mais, eu sinto que eu preciso elevar, quebrar crenças e construir outras crenças para que eu chegue em outro patamar. Eu acredito que é isso, a gente tá em um lugar, para você chegar em outro, você vai precisar mudar algumas coisas na sua vida. Então é natural e eu acredito que, pelo momento que eu tô vivendo, faz parte e é importante. E eu baseei esse desafio no vídeo que eu vi da Sâmia. Então ela decidiu fazer esse desafio, se eu não me engano ela já terminou, está no final do desafio. E ela conseguiu mudar muitas coisas na rotina dela, na criação de conteúdo também, principalmente. E eu vi o quanto é importante a gente se dedicar e que dá certo se a gente fizer o nosso 1% todo dia e estiver comprometida com aquilo. Então, quando eu assisti o vídeo, eu fiquei super motivada. E aí, pra vocês terem ideia, hoje é dia 16 de junho. Eu vi o vídeo dela, acredito que no mês passado, e aí eu fiquei super empolgada. E aí no começo do mês eu sentei e falei, bom, vou estruturar esse desafio. Então no primeiro dia do mês eu sentei e aí eu escrevi aqui o planejamento. Só que eu fiquei inventando várias coisas na minha cabeça. De, por exemplo, nossa, preciso me organizar melhor para gravar, eu preciso ver como que as coisas vão ser. Colocando várias coisas, planejando várias coisas dentro da minha cabeça e não executando. Então hoje é dia 16, eu falei, bom, não dá mais para enrolar. Não tem momento certo, o momento certo é agora. E muitas vezes é isso, a gente fica buscando o momento certo para fazer as coisas como se ele existisse. E o momento certo, na verdade, ele camufla algo muito mais sensível e vulnerável da nossa parte, que é muitas vezes o nosso medo, a nossa insegurança, o receio do julgamento. E eu vejo que o que vem muito forte em mim é o perfeccionismo. Eu nunca acho que eu tô preparada o suficiente, ou que eu preciso planejar mais, que eu preciso ter um roteiro estruturado, sendo que as coisas, quando elas fluem de forma natural, assim, no sentido de não tem como você planejar cada mínimo detalhe. Então esse desafio vem nesse lugar também de buscar ser mais leve comigo mesma na minha vida e deixar um pouco de lado toda essa insegurança e sabotagem. Eu acho que são essas crenças, são esses pensamentos também que me impedem de ir para um próximo nível. Porque se você fica tão presa, enraizada a tudo isso, você deixa de fazer muitas coisas porque você espera o momento certo, só que ele nunca vai chegar. O momento certo é quando você se desafia, você se coloca ali a melhorar cada dia. E eu sinto que quando eu coloco uma coisa na minha cabeça, eu quero já melhorar naquele instante, naquele dia. E não funciona assim. Então hoje eu falei, bom, não tem momento certo, o momento certo é ser agora. Então eu fui lá, me arrumei,
liguei a câmera aqui e é isso. Para esse desafio, eu estruturei 3 áreas que eu considero muito importante e que eu quero focar. Porque como eu falei, eu sinto que a minha vida tá tranquila, eu tô satisfeita com a minha vida, mas eu sinto que eu preciso dar uma guinada em algumas áreas específicas para eu me sentir um pouco mais satisfeita e sentir que eu tô construindo essa vida que faça sentido. E essas áreas envolve, então, o trabalho, o corpo, a alimentação e o físico, que é uma área só, e o pessoal. Só para dar um contexto para vocês. Até o ano passado, eu era CLT, então eu me formei como psicóloga faz 3 anos. E nesses 3 anos, desde o começo eu já comecei a atender, a criar conteúdo para o Instagram, mas eu me dedicava mais para o CLT, porque era o que me tomava a maior parte do meu tempo. Então, ano passado, eu acabei saindo do CLT e eu comecei a focar 100% nos meus atendimentos como psicóloga. Porém, eu sinto que nesse tempo eu ainda não consegui criar uma rotina que faça sentido para minha vida. Eu sinto que uma hora ou eu estou focada só nos meus atendimentos, outra hora eu entro numa pilha absurda que eu preciso criar conteúdo, não consigo criar pela sobrecarga que eu me coloco, e aí fica nisso. Então eu preciso urgentemente ajustar essa área da minha vida, porque eu acredito que eu já dei um passo muito importante, as coisas já estão fluindo, mas eu quero mais, eu quero também conseguir ter outros projetos para além dos atendimentos. Então, seja ali talvez criar um clube do livro, um curso, dar supervisão para outras psicólogas. Então, é uma coisa que eu quero expandir. Isso envolve a criação de conteúdo. As redes sociais sempre foi um lugar que me trouxe visibilidade, que foi importante para eu conseguir consolidar a minha carreira. Mas também é uma área que me exige muito, porque quando eu decidi criar conteúdo, me trouxe ali também muitas coisas pessoais que eu tive que ir quebrando, muitas crenças. Então, conforme eu ia criando, também eu ia lidando com algumas coisas minhas e também tudo que eu ia trazendo nas redes sociais refletia de algum modo com o momento que eu estava, com as minhas ideias, e se expor ali já é, de uma certa forma, um passo muito importante de desenvolvimento. Porque quando eu me colocava ali para pensar sobre o que eu estava criando, para pensar na minha clínica, tudo isso também fez que eu me desenvolvesse como pessoa. Então foi muito importante para mim, me destravou muito começar a criar conteúdo, mas eu sinto que, por outro lado, eu comecei a ficar muito perfeccionista, porque eu comecei a me comparar com outras criadoras de conteúdo, eu comecei a achar insuficiente o que eu estava criando, que eu precisava criar mais, isso me paralisava. Então eu quero dessa vez retomar, sair desse lugar da média, mas focando nos meus objetivos, parando com essa comparação, focando no que é meu. E isso envolve criar conteúdo para 3 plataformas. Então eu sempre foquei no Instagram. Agora eu quero expandir aqui pro YouTube e pro TikTok, que eu acho que vai ser importante. Até porque eu tô vendo um movimento muito grande das pessoas saindo do Instagram, consumindo outros conteúdos ali, seja no YouTube, no TikTok. E eu também acredito que criando conteúdo, principalmente pro TikTok e aqui no YouTube, eu vou conseguir quebrar um pouco esse perfeccionismo que eu tenho, porque eu sinto que aqui é mais vida real, que você liga, você consegue mostrar sua vulnerabilidade, falar de você mais. Acho que no Instagram eu foquei muito na minha profissão, que é muito importante, eu quero aprimorar cada vez mais, mas eu quero também trazer um pouquinho mais de leveza para o meu processo pessoal em si. Isso envolve manter a constância nessa criação. Então, eu quero criar pelo menos um vídeo por semana pro YouTube, 5 vídeos por semana pro TikTok e 4 vídeos por semana pro Instagram. Pode ser que pro Instagram eu crie carrossel, vídeo, não sei, o formato pode variar, mas eu quero criar 4 conteúdos e 5 conteúdos pro TikTok e 1 pro YouTube. Eu também coloquei uma meta de faturamento mensal como psicóloga. É uma meta que eu considero ambiciosa, mas que faz sentido. Se eu quero sair da média, eu preciso pensar grande. Então, eu coloquei aqui. Não é uma coisa que eu vou abrir porque é muito pessoal, mas eu também coloquei como outra meta chegar nos 10k de seguidores no Instagram, porque eu tô com 6.400 seguidores por lá e eu sinto que eu dei uma estagnada. Então, aumentando a constância
do conteúdo, criando o conteúdo para as outras redes, eu acredito que eu consiga chegar nesses 10 mil até o final do ano. A outra área da minha vida é o corpo, a alimentação e o físico. Eu coloquei aqui que eu quero emagrecer 9 quilos, ir para academia 4 vezes por semana, que é uma coisa que eu já tenho na minha rotina, mas ir para academia é uma coisa que depende muito do meu humor e do clima. Se eu tô bem comigo mesma hoje, tô bem humorada, eu vou. Se tá chovendo, aí eu não vou. Então é uma coisa que eu quero colocar ali fixo. Eu vou 4 vezes por semana, é inegociável pra mim e eu vou ter que dar um jeito de ir. Sobre emagrecer 9 quilos, eu considero que eu não estou totalmente insatisfeita com o meu corpo, mas eu queria definir. Então, eu queria dar uma emagrecida, porque em 2022 eu perdi 10 quilos. Se eu não me engano, eu tava ali com 54 ou 53. E aí eu me sentia muito bem. E aí eu comprei algumas roupas na época, agora eu tô com 65 quilos e essas roupas não servem mais. Ou tão apertadas. E eu quero definir. Eu quero ganhar massa magra. Então eu coloquei essa meta, que é importante também para dar uma elevada na minha autoestima e construir essa imagem que eu quero. Isso envolve alimentação. Hoje eu acabo consumindo muito industrializado, comendo muito doce. E eu gosto, assim, muito de doce caseiro. Então, por exemplo, agora que tá em época junina, eu tô surtando, porque eu tô comendo muito arroz doce, muita canjica. São coisas, assim, que eu quero dar uma diminuída e consumir mais fruta, salada, que são coisas que eu tenho um pouco mais de dificuldade pra comer. Desde o começo do ano, eu coloquei nas minhas refeições a salada. Então, toda vez que eu vou almoçar, jantar, tem salada. Mas eu sinto que eu preciso dar uma melhorada nisso e dá pra fazer, então tá aqui. Na questão do pessoal, na área pessoal, eu quero ajustar a minha rotina. Então é isso, eu sinto que as coisas dependem muito do meu humor e tem uma falta de organização grande, porque por mais que eu sou essa pessoa que planeja muito, eu quero planejar nos mínimos detalhes. Então eu quero planejar como vai ser o dia inteiro, por hora, por minuto, e eu sinto que eu fazendo isso, eu acabo deixando as coisas muito engessadas e muito rígidas. E aí, se eu não consigo cumprir uma coisinha, parece que já desorganiza toda a minha organização e eu não consigo mais seguir. Pra você ver o nível de exigência e autocobrança que eu tenho comigo mesma. Não sei se você é assim, mas por aqui é assim. Se uma coisa não sai como eu esperava, desorganiza tudo. Então eu quero ajustar essa rotina, os horários, mas eu quero que seja algo que eu vá sentindo e que eu consiga realmente manter. Por isso que eu coloquei ajustar horários e rotinas e não definir, porque eu quero ir sentindo realmente como é que vai ser ao longo desses dias para que eu vá entendendo o que vai funcionar ou não. E aí, eu já ajustei uma coisa na minha rotina que tá funcionando bem e que já tá me ajudando, que é tirar a segunda-feira para não atender. Então, segunda-feira eu não atendo como psicóloga. E aí, eu deixo esse dia livre para criar conteúdo, para organizar a minha semana. E eu sinto que vai fazer uns 2 meses que eu já tô fazendo isso e eu senti que fluiu bem. Então, agora eu quero só entender e realmente focar nessa criação de conteúdo, planejar um pouco melhor. Então eu já comecei ajustando, vi que funcionou, só vou dar uma melhorada e ir com mais calma, sem planejar tanto, porque eu sei que o planejamento me desorganiza quando eu entro em mínimos detalhes. E isso vai muito de encontro com o que eu quero para esse desafio, que é conseguir ser uma pessoa mais autêntica, mais espontânea, que deixa a vida fluir sem ficar tanto pilhada e que não se apega muito a tudo, aos mínimos detalhes. Então, assim, eu acredito que até criar conteúdo aqui pro YouTube já me desafia nesse sentido, porque não tem um roteiro, é eu abrir a câmera aqui, falar, me expressar, falar das minhas inseguranças, dos meus receios, e você aí do outro lado me vendo. É como se eu também conseguisse trabalhar isso de, por exemplo, vida real não é perfeita, tem imprevisto, você se aprimora, vai se desenvolvendo fazendo. Então é essa lógica que eu quero trabalhar e desenvolver com esse desafio. Eu coloquei aqui a conexão comigo mesma e a espiritualidade, então eu quero focar ali no que eu acredito em relação, seja estudar sobre a religião que eu acredito, que é uma coisa assim que eu tô bem desconectada, então eu acredito em Deus, mas é algo assim que
Eu nunca me aprofundei tanto e eu quero fazer isso, eu quero voltar a meditar, eu quero voltar a ler. Eu sempre li muito, mas eu quero voltar a ler livros não só da psicologia, mas também que façam sentido para minha pessoa. Em relação a isso, assim, da minha vida pessoal, eu também coloquei em relação aos estudos. Então, eu quero também estudar 4 horas por semana. E esses estudos aí pode mesclar da psicologia, do meu pessoal, porque eu acho que tudo agrega. E então 4 horas por semana eu posso dividir 1 hora por dia, ou às vezes no dia que eu estiver mais motivado, estudar 2 horas. Então eu não coloquei algo muito fixo, porque realmente eu quero ir sentindo e ver como as coisas vão fluindo. Mas para começar, são essas 3 áreas da minha vida que eu quero ir ajustando, indo com calma. E só de gravar esse vídeo eu já fiquei muito feliz, porque é de uma certa forma um jeito de falar livremente, de pensar um pouco mais sobre as coisas que eu quero, me desafiar, ser essa pessoa acima da média. Então toda vez que eu pensava em fazer esse vídeo, eu acabava me sabotando, porque eu ficava ali muito, o que eu vou falar? Não tenho um cenário perfeito, tô sem microfone, porque eu troquei o celular recentemente. Então a gente vai criando muitas coisas, às vezes você tá aí, você sabe o que você precisa fazer, mas você fica se sabotando por uma insegurança sua. E você coloca vários empecilhos, mas na verdade isso só mascara coisas que você precisa desenvolver para o seu próprio crescimento. Como psicóloga, eu vejo isso, que nós, como mulheres, a gente acaba sendo muito exigente. A gente acaba se atropelando por, às vezes, não confiar tanto na gente, não confiar tanto no nosso potencial e que a gente dá conta. Eu acho que eu sempre fiz as coisas, eu sempre me desafiei, mas tem muitas crenças ainda que eu preciso quebrar. E principalmente essa crença de que precisa ser tudo perfeito, tudo planejado nos mínimos detalhes e que não pode ter nenhum erro. E é isso, eu espero que ajude você de alguma forma a pensar na sua vida e que você de alguma forma também se inspire nesse vídeo e que se desafie da mesma forma que eu me inspirei no vídeo da Samia e que me deu esse pontapé para iniciar. E bom, um beijo, a gente se vê semana que vem.